Hoje nós vamos estar dando início ao assunto os 144 mil assinalados e as duas testemunhas. Só que hoje nós vamos falar sobre a parte 1, porque consequentemente nós não teríamos tempo para falar sobre todos os assuntos. Até se nós começássemos de fato 7 horas, nós não teríamos como abranger todos os assuntos devido assim o horário. E nós estamos com a direção do Espírito Santo com a proposta de poder estar refletindo mais sobre a palavra de Deus, alguns capítulos, né, da palavra do Senhor. Então isso requer um pouco assim de atenção. Então por isso que, para não ficar assim uma coisa corrida, é melhor que nós viéssemos a dividir. E de acordo aqui com a apostila, vocês vão estar tendo a oportunidade de refletir sobre algum assunto, sobre, né, alguns pontos importantes, algumas referências para poder estar ajudando, mas na verdade hoje a gente vai procurar meditar mais na palavra de Deus. E eu sempre procuro trazer bases bíblicas para que nós possamos então estar iniciando dando base aos temas. Então, pois bem, aqui no início da apostila está escrito o seguinte: o poder de um sinal. Então, um sinal, a marca, é algo assim tão evidente que precisa minuciosamente ser observado. Aí eu pergunto aos meus irmãos: você quer a proteção do anticristo, entre aspas, né? Ou a proteção de Deus? Porque nós sabemos que não é simplesmente uma pergunta, porque as próprias atitudes das pessoas têm demonstrado que elas querem se voltar para o inimigo, elas querem ir de mal a pior, elas querem estar no caminho do erro, da perdição. E quando se fala da proteção do anticristo, é claro que entre aspas, porque o anticristo, na verdade, ele não tem propósito nenhuma de dar proteção. Na verdade, é tudo uma farsa, um engano para poder ludibriar as pessoas que vão estar no período de grande tribulação, para poder, de uma vez por toda, perder sua salvação. Porque mesmo a pessoa estando nesse período de grande tribulação, há a possibilidade de elas serem salvas. Mas desde o momento que elas se curvam ao anticristo, elas aderem a esse sinal, a essa marca, e nós vamos observar na palavra de Deus que são 3 identificações, esse sinal, que é a marca, o nome e o número. Então nós vamos observar que, na verdade, essas pessoas é como se tivessem decretado a sua condenação. Eu vou até ter todas as regalias, entre aspas, toda a proteção, mas na verdade eu vou perder de uma vez por toda a minha salvação. É como hoje uma pessoa que é pecadora, como todos nós somos, e passa por crises, por dificuldades, mas Deus está sempre lá insistindo: eu sou contigo, eu te amo, não desista, continua na fé, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar, eu vou te levantar, eu vou te abençoar. Deus usa outras pessoas para poder edificar uns aos outros com a palavra dele. Só que quando a pessoa ela chega no caso de se suicidar, é porque na verdade ela está dizendo para Deus que nem Deus tem como dar jeito na vida dela, devido a uma depressão, devido a situações que aconteceram na sua vida. Então, assim vai acontecer nesse período de grande tribulação. A pessoa que aderir essa marca da besta, se curvar ao império do anticristo, automaticamente é como se ela já tivesse decretado a sua falência, tivesse buscado já suicídio para si. Por quê? Porque ela já abriu mão de todas as possibilidades que ela poderia ter da salvação. Então, aos nossos olhos, o ser humano, por ser limitado, por nós sermos limitados, a gente não consegue enxergar a misericórdia, a benevolência, o agir de Deus. Por isso que a palavra de Deus vai dizer em Isaías 55, versículo 7, que Deus ele é grandioso em perdoar.
E o que ele mais quer é que nós venhamos o buscar e se converter dos nossos maus caminhos e se voltar para Deus. Ainda que a gente não venha entender, aí o versículo 8 continua dizendo, porque os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos maiores do que os vossos caminhos. Então tem coisa que não é para o ser humano entender mesmo, é para que nós possamos refletir sobre a grandeza, o amor e o perdão de Deus, que é grandíssimo. Então, dentro desse parâmetro, nós vamos estar refletindo, trazendo aqui um contraste sobre os seguidores de Deus e os seguidores, né, do anticristo. Agora, para ter a proteção do anticristo, primeiramente a pessoa ela vai ter que ficar, não vai subir no arrebatamento. E geralmente a pessoa que fica é porque ela não estava preparada, não quis Deus de jeito nenhum. Deus deu a oportunidade, mas a pessoa negou, não quis e ficou. E para ter a proteção de Deus, já começa aqui agora, numa vida de santidade, de preparação, de busca. Para quê? Para que nós possamos ter condições de subir ao arrebatamento. Porque quem tiver nesse período de grande tribulação, o anticristo ele vai forjar situações para que o ser humano venha achar que está numa determinada proteção. Ah, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Parece que as coisas vão ser facilitadas, as portas vão ser abertas, o anticristo vai pegar um cenário caótico e vai começar nós vamos ver aqui na palavra de Deus no capítulo 3, vai começar a dar soluções para os problemas e as pessoas vão começar a se maravilhar diante de um líder que está trazendo solução para todas as coisas. Hoje a gente vê, né, a política indo de mal a pior, as coisas acontecendo. A palavra de Deus até fala que quando um justo ele governa o povo, ele se alegra, mas quando um ímpio, um injusto, ele está, né, governando, o povo perece. Então, infelizmente, essas coisas elas já estão acontecendo. Só que o anticristo ele vai vir como uma questão para poder ludibriar as pessoas. Aí eu vou mostrar aqui para vocês na palavra do Senhor duas passagens em relação a algo que é muito falado nesse primeiro período, nessa primeira metade, que é 3 anos e meio, período de tribulação. Que o anticristo ele vai vir para poder trazer uma falsa paz, né? Não é isso que muitas vezes nós falamos. Nós vamos observar que não vai ser somente isso, mas vai ser a unificação da economia, vai ser uma única moeda, um único valor. Até o dinheiro vai se perder o seu valor. Hoje em dia tem até a moeda eletrônica, virtual, né? Bitcoin, né? Tem essa moeda virtual. Então as coisas, a tecnologia está se modernizando cada vez mais. Nós vamos falar um pouquinho sobre o chip também da besta. Só que, na verdade, tudo isso está levando o ser humano a um engano. E aí muitas pessoas, depois lá na frente, vão ser pegas de surpresas. E aí nós vamos observar na palavra de Deus que, paralelamente, quando o anticristo surgir, o falso profeta também vai surgir, porque o anticristo é um líder religioso, o falso profeta o anticristo é um líder político e o falso profeta um líder religioso. E ao mesmo tempo que o anticristo vai entrar em cena, o falso profeta ele vai estar induzindo as pessoas com uma grande mega igreja, que ela é descrita aí, nós vamos tentar falar um pouco hoje no Apocalipse capítulo 17, né, a Babilônia. Então esse falso profeta, ele vai fazer com que as pessoas venham adorar a primeira besta, que é o anticristo. Então elas vão estar trabalhando paralelo e vai acontecer muitos sinais e prodígios para poder atrair o povo. E isso não é diferente nos dias de hoje, isso já está acontecendo. Então, entre tantos assuntos, eu gostaria de pegar esse aspecto acerca da paz, para vocês verem a diferença do que a palavra de Deus ensina e do que esse falso Messias, o anticristo, ele vai vir para poder trazer uma falsa paz. E quando nós observamos a palavra de Deus, em João, no capítulo deixa eu abrir aqui, João capítulo 14, depois nós vamos para Mateus capítulo 10. É só um versículo aqui de cada evangelho aqui. João
capítulo 14. Glória a Deus. O versículo 27 diz assim, Jesus falando: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Aí até aqui o ponto aqui. Então Jesus, diante dos seus discípulos, nesse capítulo de consolo, ele é conhecido como capítulo de consolo, onde até o Espírito Santo ele é mencionado como um outro consolador. E logo no início vocês vão observar também Jesus falando: não se turbe o vosso coração. Enfim, então esse capítulo aqui Jesus está com os discípulos e está falando: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então Jesus está dizendo: é a minha paz que eu vos dou. E ele deixou bem frisado em dizer: eu não vos dou a paz do mundo. Então essa é a primeira reflexão. Jesus ele não veio para poder dar a paz do mundo. Então se tem alguma pessoa achando que vai receber paz do mundo, está enganada, porque ninguém recebe paz do mundo, que Jesus ele não veio para trazer paz do mundo. Aí agora, se você quiser deixar marcado aí em João 14, porque nós vamos dar um pulo, lá em Mateus, aqui é ao vivo, é na hora. Então vamos lá. Mateus capítulo 10. Olha só o que Jesus ele falou também. Algo assim muito interessante. Na missão dos 12. E Jesus estava ali preparando os 12, como cada um está sendo preparado para essa grande viagem missionária. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não vai ser fácil. E olha só o que Jesus está dizendo no versículo 34. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Meu Deus. Então espada é sinônimo de guerra. Agora entenda, a colocação que Jesus está fazendo não é que ele propriamente dito vai vir para trazer guerra. Pelo fato de ele ser a verdade, pelo fato de ele confrontar com a verdade, muitas pessoas vão entrar em guerra, vão entrar em conflitos. Depois vocês continuam a ler e vocês vão ver que um vai se levanta contra o outro por causa da verdade. Porque quando as pessoas se levantam para poder combater a mentira, o pecado, se posicionar na verdade, nós somos perseguidos, nós somos caluniados. Muitas coisas acontecem por causa da verdade. E aí a gente até observa que, poxa, está havendo guerra, está havendo perda, está havendo perseguição, destruição, está havendo tantas coisas com os cristãos que está acontecendo, mas é exatamente isso. Pelo fato de a gente se posicionar, essas coisas acabam acontecendo. Mas enquanto você fica ali, né, omisso, sabe? Não, também eu não se levanto, mas também não falo a verdade, fico só na minha. Aí nada vai acontecer, você vai viver uma vida normal. Mas quando você começa a se posicionar, né, o pessoal aqui da intercessão, que começa a cutucar o inferno no coração, sabe? Na sua intercessão, você está tirando pessoa do inferno. Aleluia, Deus! Deus! Estão sendo curadas, vidas estão sendo libertas, e não precisa você estar lá não, porque o Deus que é onipresente, ele visita as pessoas através do poder da oração. Então o diabo ele não fica satisfeito com essas coisas. Então, associando Mateus capítulo 10, versículo 34 com João 14, 27, nós vamos observar que Jesus, ele não veio trazer paz para o mundo e nem paz do mundo, mas a paz que ele veio para trazer está nele mesmo. E isso então nós podemos refletir sobre uma paz interior. Por isso que em João capítulo 16, versículo 33, Jesus ele não fala tão somente no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele inicia antes no versículo dizendo: em mim tereis paz, mas no mundo tereis aflições. Isso quer dizer que mesmo nós tendo a paz de Jesus, nós vamos ver as aflições, nós vamos passar por aflições. A diferença é que essa paz interior que Paulo fala em Filipenses 4, 7, que excede todo entendimento, que vai nos fazer nós refletirmos que há um Deus soberano que está no controle do curso da nossa vida, que está no controle de todas as coisas. A gente pode analisar
quando um cristão perde um ente querido e quando um ímpio perde um ente querido. Aí a gente observa o desespero que acontece. Por mais que a gente venha se sentir saudade e não venha querer perder um ente querido e chorar, ficar muito triste, é normal, nós somos seres humanos, mas nós temos um entendimento diferente. Por quê? Porque existe uma paz que está no nosso interior, de um Deus que é o dono da vida, um Deus que tem o poder para salvar, um Deus que trabalha na salvação de cada um. Então, isso que é a verdadeira paz, não é a paz que o mundo dá. Então, quando o anticristo vier para poder oferecer uma falsa paz, na verdade, as próprias, ao mesmo tempo, olha só o contraste, olha só o contraditório, ao mesmo tempo que as pessoas vão estar entrando numa falsa paz, ao mesmo tempo as pessoas vão estar em conflito, porque para viver uma paz que o anticristo vai oferecer, as pessoas vão ter que se curvar ao anticristo através da marca da besta. E para fazer isso, elas vão ter que negar Cristo. Então, como que a gente pode falar que existe paz se a gente está rejeitando a Cristo? Então, esse já é o primeiro ponto. Porque Cristo, ele é a verdadeira paz. Não existe paz, vida e alegria sem Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é suficiente para todas as coisas. Por isso que na continuação de João 14, versículo 27, Jesus continua dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E é exatamente isso que vai acontecer nesse período de grande tribulação. As pessoas vão se turbar, ou seja, se perturbar, ficar atemorizada devido às situações que vão acontecer. Então, na verdade, foi-lhe oferecida a paz, mas na verdade ela não vai encontrar essa paz. Então vocês observam que tudo é uma jogada. Então esse é um dos ímpetos do anticristo. Aí aqui na revista vai dizer sobre o Apocalipse capítulo 13. Aí vamos lá para Apocalipse agora capítulo 13. Até aqui tudo bem? Vocês entenderam? Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, não há nada melhor do que nós termos a proteção de Deus. Porque a proteção de Deus gera em nós a presença do Espírito Santo. Aleluia. A presença de Deus gera em nós o seu amor. Glória a Deus. A presença de Deus gera em nós segurança, salvação. Então não há nada melhor do que a proteção de Deus. A proteção de Deus gera a presença dele. Então como que a gente vai desperdiçar, né, a presença de Deus, que é tão maravilhosa? Aí vamos para Apocalipse capítulo 13. Como semana passada nós falamos sobre um pouco o anticristo e o falso profeta, hoje nós vamos falar um pouco mais das características, porque quando nós lemos Apocalipse capítulo 13, que fala da besta, que é o anticristo, e a outra besta, que é o falso profeta, e fala que eles são bestas, 7 cabeças, 10 chifres, o outro 2 chifres. Então essas características, né, animalescas, né, em forma de animal, como no capítulo 12 está apontando o diabo como um dragão. Então essa tríade satânica, que é o diabo, a primeira besta, que é o anticristo, a segunda besta, que é o falso profeta, eles se apresentam assim em forma animalesca, na verdade, porque essa forma de dragão, de besta, é para poder denunciar e apontar as características desses personagens que vão surgir nesse período e que vão atuar nesse período de grande tribulação. Depois a gente vai estar falando melhor, provavelmente não hoje, mas a gente vai estar falando melhor sobre o capítulo 12. Mas indo para o capítulo 13, para a gente entender um pouquinho sobre o anticristo e suas características, diz assim a palavra do Senhor: e eu pus-me sobre a areia do mar, João dizendo, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmias. Então, profeticamente dizendo, no Antigo Testamento, Daniel, no capítulo 7, ele vai, através do 4º animal, relatar sobre o anticristo, um animal terrível que irá surgir. E ele está apontando para o anticristo. Esse animal,
como diz lá no hebraico, lá no original, vem escrito como pontas, mas são 10 chifres, ou 10 pontas. E aí, quando nós lemos o capítulo 12, vai vir essa semelhança, falando que o dragão tem 10 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres. Nós vamos ver no capítulo 13, do 1, aqui no versículo 1, se referindo ao anticristo, 7 cabeças e 10 chifres. E no capítulo 17, uma outra besta que também vai se referir a 7 cabeças e 10 chifres. Então, só para vocês verem a semelhança, mas na verdade o que Daniel ele profetiza é o do capítulo 13 e do capítulo 17, que é o mesmo. O capítulo 12 está se referindo ao diabo, o dragão. Mas essa semelhança é só para vocês observarem que quando se fala em 7 cabeças, é um impostor que vai querer mostrar uma falsa perfeição. Porque na verdade, depois nós vamos ver lá para frente acerca do número 66. E por que 7 cabeças? Além de o número 7, né, mas está para se referindo à besta, uma falsa perfeição, mas na verdade está mostrando uma extrema inteligência que esse líder político ele vai ter. Ele vai conseguir conquistar, ludibriar as pessoas pela sua palavra, pela sua oratória, sabe? Ele vai ter uma boa dicção, uma boa palavra, ele vai conseguir se expressar, ele vai conseguir com as suas palavras seduzir as pessoas, ele vai falar bonito. Isso é diferente no dia de hoje? Não é, né? Acontece nos altares. E vai dizer que além das 7 cabeças, tem 10 chifres. Esses 10 chifres está se referindo a reis, que consequentemente a reinos. Então, quem é rei tem um reino. E vice-versa. Ou seja, um reino precisa ter um rei. Então está falando de 10 chifres, está se referindo a reis que vão estar consequentemente governando, né, os seus respectivos reinos. E sobre a sua cabeça havia nome de blasfêmias. Então aqui os diademas que estavam sobre os chifres, está falando da sua honra, sabe? Que as pessoas vão olhar e vão ver ele como uma pessoa honrosa, uma pessoa de valor, uma pessoa influente, uma pessoa que as pessoas vão dar crédito. Então ele vai ter atrativo para poder se apresentar para as pessoas. E ninguém vai rejeitar assim, não. Sabe, ele vai ter atrativos. Agora, salva as pessoas que vão se apegar a Cristo e aquelas que vão, de fato, não ceder ao anticristo, mas vão guardar o testemunho de Jesus e a palavra de Deus, como diz aqui o livro de Apocalipse. Então, esse nome de blasfêmia está querendo dizer que por mais que esse homem seja um homem extremamente inteligente, mas existe blasfêmia na vida dele contra a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, contra a pessoa bendita do Senhor Deus. Ou seja, é uma pessoa que até se apresenta, vamos dizer assim, para vocês entenderem, um lobo que se veste de ovelha. Vai até mostrar, sabe, uma boa intenção, mas na verdade ele é uma pessoa blasfemo, que vai se levantar contra a autoridade suprema, que é a autoridade de Deus. Ele vai se revelar, sabe, mostrar quem verdadeiramente ele é. E de uma maneira sorrateira, ele vai, ao mesmo tempo que ele está seduzindo as pessoas com palavras bonitas, mas ele está dando uns sinais de que tem pontos negativos na vida dele. Por isso que Jesus ele deixou bem claro: se você quer conhecer a árvore, olha para os seus frutos. Então ninguém é pego de surpresa porque quer ser pego de surpresa. Existe o discernimento espiritual, existe o Espírito Santo que capacita, que abre a nossa visão para a gente poder enxergar as situações, e existe os sinais que estão diante dos nossos olhos. Às vezes, quando a gente vê uma coisa assim muito aberrante, sabe, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente tem que buscar conhecimento da palavra de Deus, porque Jesus falou lá em Mateus 22, falou em Mateus 22, 29, errais porque não conheceis o poder de Deus. Então nós precisamos buscar cada vez mais entendimento com a palavra de Deus, com o poder de Deus, para que nós possamos ser livres, né, das astutas ciladas do diabo. Então aqui continuando vai dizer que a besta que vi era semelhante ao leopardo,
Então o leopardo está falando de rapidez, de agilidade. Porque hoje o diabo, ele trabalha com um sapatinho de lã, ele é persistente, ele é paciente, vamos dizer assim, sabe? Ele vai trabalhando devagarzinho. Então às vezes as pessoas não estão nem imaginando, mas o diabo ele já está trabalhando. Aí quando ele não encontra uma brecha, ele vai ver um outro ponto para poder atuar. Ele vai querer de alguma forma te atingir. Se ele não está conseguindo você, ele vai tentar através de uma pessoa próxima a você. Então o diabo, ele vai trabalhando nesses esquemas. Só que nesse período de grande tribulação, não vai existir exatamente isso. Eles vão ter pressa do que as coisas aconteçam. Por quê? Porque eles vão ter pouco tempo. Então 7 anos não dá para ficar brincando e devagarzinho. Então as coisas vão acontecer muito rápido. Por mais que eles venham ser inteligentes, por mais que eles venham trabalhar com cautela, venham estar seduzindo, enganando as pessoas, mas as coisas vão acontecer muito mais rápido. E para dizer a verdade, no mundo espiritual, as coisas acontecem muito mais rápido do que o nosso mundo físico. Se a gente pensa que eu vou andar por aqui e ali tem um obstáculo, eu posso tropeçar. Então no mundo espiritual as coisas já aconteceram muito mais rápido. Antes de eu pensar que vou me tropeçar ali, eu já tropeçar aqui. Então por isso que a gente tem que estar vigilante, porque o mundo espiritual também é muito mais rápido do que a gente possa imaginar aqui no mundo físico. E a gente precisa observar esses detalhes. E aí vai falar que ele fala com boca de leão, pés de urso, ou seja, vai ser um líder que as pessoas vão ver que ele vai precisar pisar nas pessoas, ele vai conseguir adquirir muitos benefícios pisando, trapaceando, usando de má fé. Isso está falando acerca dos pés de urso e boca de leão, ou seja, ele vai usar com autoridade, mas ao mesmo tempo com arrogância. E o dragão, que é o diabo, vai lhe dar poder e o seu trono e grande poderio. Então é como nós falamos na semana passada, que na verdade o anticristo, ele está sendo preparado, está no cenário, a qualquer momento ele vai surgir. Então no momento certo, assim como nós falamos semana passada, que nós somos representantes de Deus aqui na terra, o anticristo e o falso profeta também vão ser representantes dele aqui na terra para poder enganar o povo de Deus. Versículo 3. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Então muitos intérpretes vão pegar esse versículo 3 para dizer o seguinte, que vão apontar para o Papa, que o Papa morreu e ele vai ressuscitar, se referindo a uma chaga mortal que estava em uma de suas cabeças. Ou seja, a besta, ela vai forjar uma ressurreição, como Jesus Cristo ressuscitou, e assim o anticristo ele vai ressuscitar. Mas isso é algo infundado nas escrituras sagradas. Isso não irá acontecer. O anticristo ele não vai ter que morrer para ressuscitar, para enganar o povo. O que vai acontecer é que vai ter muitos sinais e prodígios que vai acontecer nesse período que vai conseguir enganar ao povo. Na verdade, essa chaga mortal aqui, pode ter outras especulações, mas essa chaga mortal aqui vai ser uma grande dificuldade que vai estar sobre esse anticristo, que ele vai conseguir solucionar de uma tal maneira que as pessoas vão dar crédito a esse falso profeta e a esse líder político. As pessoas vão olhar e vão falar assim, esse sim veio para fazer a diferença, esse sim é o líder político que nós estávamos esperando, sabe? Uma chaga mortal, uma grande dificuldade que está sobre a besta, que vai ser solucionada, uma grande... Por quê? Porque essa ferida ela vai ser curada aos olhos das pessoas. E as pessoas vão se maravilhar após a besta. Então as pessoas vão olhar para a besta e vão dar crédito. As pessoas vão olhar para a besta e não vão ter dúvida de poder segui-las. Porque na verdade, nesse grande dia, nesse período de grande tribulação, as pessoas não vão querer saber, devido ao caos que vai estar no mundo, as pessoas não vão querer saber se a pessoa é de Deus ou não é de Deus. O que elas querem é solução para os seus problemas. E é aí que o anticristo, pelo poder do dragão, vai conseguir ludibriar muitas pessoas. Então, esses são algumas características. Aí o versículo 4 vai dizer:
Alguém quer perguntar alguma coisa? A paz do Senhor para as minhas irmãs, amém? Deus abençoe. Amém? Então vamos continuar aqui. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Então calma aí. Aí depois vai dizer, e adoraram a besta. Então está dizendo que eles adoraram o dragão, ou seja, adoraram o diabo, e também adoraram a besta. Então quer dizer que essas pessoas, como nós acabamos de falar, elas não vão se importar se aquela pessoa está sendo direcionada por Deus ou não. O que elas vão querer é ter uma solução para as suas vidas. Só que pelo fato de elas estarem adorando a essa besta, elas estão também se curvando aos ardis de Satanás, fazendo a vontade do diabo. Então, de alguma forma, elas estão adorando ao diabo. De alguma forma, elas estão indo para o caminho do erro. E quanto mais o tempo passa, mais elas estão adorando o anticristo. E elas vão até dizer, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então vai chegar uma determinada época que as pessoas vão estar com as suas mentes tão cauterizadas que elas vão achar que não tem outras pessoas que vai conseguir fazer o que a besta já está fazendo. A besta, aos olhos dessas pessoas, vão ser insubstituíveis. A besta vai ser uma pessoa que vai ter solução para todas as coisas, vai ser perfeita. E nisso, as pessoas estão só indo de mal a pior. Aí o versículo 5 vai dizer, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 anos. Então, 42 meses, perdão. Então, olha só que interessante. Foi-lhe dado boca para proferir. Então, isso quer dizer que vai chegar uma hora que o anticristo ele vai se engrandecer de uma tal forma que ele vai começar a se revelar quem verdadeiramente ele é. E aqui está mostrando que já está se findando o primeiro período de 3 anos e meio, porque o segundo período de 3 anos e meio, que é isso em ano, né? Que em dias é 1260 dias ou 42 meses. Então isso está mostrando que agora o tempo vai encurtar mais ainda. Então ele vai se rebelar e vai começar a blasfemar ao ponto de as pessoas até pensarem, mas eu achava que essa pessoa era de Deus e agora está se rebelando, está trazendo blasfêmias contra Deus, está trazendo palavras horrendas, está trazendo escândalos. Só que aí já vai ser tarde demais, que a pessoa já se curvou ao anticristo. Salvo aquelas pessoas que no decorrer desse período já estava rejeitando ao anticristo. Por quê? Porque depois nós vamos estudar mais para frente sobre as duas testemunhas, porque quando o anticristo ele surge, as duas testemunhas elas já entram também no cenário, como também está aqui sobre os 144 mil, que também já entra no cenário. É só os capítulos que está dividido separado para poder falar detalhadamente sobre cada um desses temas, mas na verdade tudo é simultâneo. Ao mesmo tempo que está se iniciando o período de grande tribulação, o anticristo já está em cena, os 144 mil já está sendo reservado para poder, sendo assinalado no céu, para poder também pregar o evangelho do reino. As duas testemunhas vão também se levantar. Por quê? Porque vocês vão observar, adiantando aqui, que as duas testemunhas vão pregar também durante 1260 dias, que é 3 anos e meio, e no final desses 3 anos e meio, que terminar a pregação, o ministério dessas duas testemunhas, elas vão ser mortas pelo anticristo, e vão ser mortas exatamente nesse versículo 5, quando está falando que vai ser dada de novo para que continua por 42 meses. Então a gente vê no dia de hoje, um mandato de um candidato é o quê? É 4 anos. Então quando termina o seu mandato, então ele procura, né, uma reeleição. Então, de 3 anos e meio para 4 anos é bem próximo. Então está mostrando claramente que, vamos dizer assim, o mandato do anticristo está terminando, mas ao mesmo tempo é só uma questão de tempo, que vai continuar. Então vai ser dado, então esses detalhes que é muito importante. Então vai ser dado poder para que continue por mais 42 meses. Ou seja, então o anticristo ele não parou
nos 3 anos e meio, ele vai continuar mais 3 anos e meio, só que agora esses 3 anos e meio vai ser mais intenso, sabe? A perseguição vai ser maior, muitas coisas vão acontecer, inclusive vai haver a morte das 2 testemunhas, que vão ficar 3 dias e meio, os seus cadáveres, né, na praça, sendo visto por todos, mas ninguém vai poder fazer nada até que o Espírito do Senhor vai vir, vai entrar na vida daquelas 2 testemunhas, elas vão ressuscitar e ser arrebatadas para os céus, e todos vão ver, né? Só que nesse dia 7.000 pessoas vão morrer e o restante vai dar glória a Deus. Então vai ter pessoas, né, que vai ser salva também, até mesmo depois desses 3 anos e meio. Como durante 3 anos e meio, tem pessoas que vão ser salvas. Por isso que nós observamos lá, quando o juízo de Deus começou através dos selos, que no 5º selo, as almas que estavam debaixo do altar estavam clamando por justiça, para que pudesse haver salvação. E o anjo falou, espere, aguardem, até que o número dos seus conservos possa se completar. E quando nós lemos Apocalipse capítulo 7, vai dizer que o anjo vai chegar para João e vão falar, quem são esses mártires? Porque João está tendo a visão dos mártires no céu. E aí o versículo 14, então o anjo vai responder, esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então vai haver salvação nesse período de grande tribulação. Então aqui o anticristo, ele vai agora, de uma vez por todas, mostrar quem verdadeiramente ele é. Só que aí para muitos vai ser tarde demais. E abriu a boca, versículo 6, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, viu? Agora ele já começa a se levantar, mostrar quem verdadeiramente ele é. Blasfemar contra Deus e contra o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Então vai haver uma perseguição em massa, que os santos vão ser perseguidos, vão ser martirizados, como as 2 testemunhas que nós acabamos aqui de falar. E vai ser, pode falar? E vai ser no final dos 3 anos e meio que vai quebrar o acordo com Israel, né? Uhum. O templo que estava sendo feito. Muito bem observado. Daniel capítulo 9, versículo 27, tá ali se referindo ao anticristo, que ele vai fazer um acordo durante uma semana. Só que no meio da semana, que nós sabemos que uma semana está ali profeticamente representando 7 anos, então no meio da semana, ou seja, no meio dos 7 anos, ele vai cessar o acordo que ele fez, ou seja, exatamente no sentido de ele passar a se rebelar, ou seja, no primeiro período ele está trazendo uma falsa paz, ele está ludibriando, está envolvendo as pessoas, mas depois ele vai começar a se revelar sua verdadeira identidade. Porque o tempo dele também vai estar encurtado. Da mesma forma que Apocalipse 12, versículo 12, fala que o diabo, com uma grande ira, vai descer à terra, porque ele sabe que tem pouco tempo. Isso está mostrando, paralelamente, dizendo acerca dessas 2 bestas, que sabe que tem pouco tempo e vai travar uma perseguição ainda maior contra os santos do Altíssimo. E entre eles vai estar as 2 testemunhas. A única diferença que nós vamos observar aqui, que não vai acontecer nenhum dano com os 144.000. Por quê? Porque eles vão ser separados, aí vai ter essa diferença. Pode falar. E lembrando também, né, que nessa tribulação aí não vai ter o Consolador, né, o Espírito Santo de Deus. Eles serão salvos, porém eles vão ter que perseverar, né? Porque assim, não vai ter o Espírito Santo para poder ajudar, interceder, fazer nada por esses que estão aí na tribulação. Então, sendo assim, eles serão salvos, porém, o que acontece? Também, se tentarem a morte, não vão conseguir, né? Se tentarem se matar, tipo assim, por estarem sofrendo as tentações ali do anticristo, no caso, os 3 anos e meio será de bonança. Mas outros 3 anos e meio... bonança sim, porque ele vai tentar conquistar o povo. Isso. E com isso, as pessoas, muitos vão aceitar, outros não, porque já não vai ter o Consolador, então aquilo ali que aos nossos olhos é bom, de repente as pessoas vão querer, né, pra si, porque vai estar trazendo um benefício.
Agora, quando já ele se mostrar quem realmente ele é, aí as pessoas vão sofrer mais ainda. Então, por conta disso, as pessoas não vão ter a morte, não vão morrer, não vão conseguir se matar. Essa seria a pergunta. Ah, sim. É pergunta. E quem tenta se matar também é homicida, né? Isso, Perde a salvação. Isso. Não, eles buscarão a morte e não encontrarão. Não é isso que, não é isso que você quer dizer? Então, Eles buscarão a morte e não encontrarão. ó, né? eu gostaria de hoje tá também trazendo um estudo como está sendo no capítulo 13, no capítulo 17 de Apocalipse, mas estou vendo que até por direção do Senhor Deus e devido a essa pergunta, a gente vai ter que dar uma explicação sobre isso, mostrando em algumas passagens bíblicas, aí nós vamos acompanhar. Mas só pegando esse detalhe, o que acontece? A quinta trombeta, quando ela for tocada, as pessoas vão desejar morrer e não vão morrer, por quê? Porque elas vão ser atormentadas durante 5 meses de gafanhotos, que vai ter lá suas características, né? Cauda de serpente, dente de leão, essas coisas. Então elas vão ser atormentadas durante 5 meses. Então elas vão desejar a morte e não vão conseguir. Mas a sexta trombeta já é o contrário. As pessoas, elas não vão querer morrer, mas vão morrer pelas 3 pragas, que é pelo fogo, pelo enxofre e pela fumaça. Então é o contrário. Então isso está relacionado ao juízo de Deus. Mas na verdade, é como o nosso irmão Laudinei comentou, quem se suicidar está também perdendo a sua salvação, porque está, né, perdendo sua salvação, está dando cabo da sua vida, como se Deus não fosse capaz. E a questão do Espírito Santo, aí então vou abrir mão do Apocalipse capítulo 17 e vamos falar então sobre essa questão, que na verdade o Espírito Santo ele vai estar assim, tá bom? Aí eu vou informar. Ah, tá, pensei que ele não... Pode falar. No caso, serão só as pessoas que tá aderindo ao anticristo, ou as pessoas também que estão perseverando para a salvação vão tentar se matar ou... Na verdade vai haver uma... Porque no caso vai desistir da fé, né? Vai ter muitas pessoas que vão entrar em desespero. Então tem pessoas que vai ser perseguida, mas até o último momento, aí entra até algumas passagens que falam, vai ser fiel até a morte, mas não vai negar a Cristo. E aí mesmo ela passando por todas aquelas situações, não vai negar a Cristo. Agora vai ter pessoas que no desespero vai dar cabo da sua vida, vai se curvar ao anticristo por causa de benefícios, de coisas que aparentemente está tendo proteção, está tendo solução, mas na verdade está decretando, né, a sua condenação. Resultados rápidos, né? Isso, que é resultados rápidos. E aí, só para nós continuarmos aqui, então vai dizer o versículo... Aí eu vou entrar nessa questão do Espírito Santo. Aí é que o versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, não quer dizer que Jesus ele morreu antes da fundação do mundo. Está se referindo que desde a fundação do mundo já havia um plano de salvação. Aleluia. E que pessoas desde a fundação do mundo até hoje que não creram em Deus, em obediência e aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, tiveram seus nomes riscados no livro da vida, ou não o seu nome nem sequer entraram no livro da vida. Nós já tivemos a oportunidade de explicar melhor sobre isso. Então essas pessoas, na verdade, que se curvaram ao anticristo, na verdade, elas decretaram que os nomes delas já não estavam escritos no livro da vida. Porque é aquele negócio, né? A gente que faz a confusão. Só para poder repetir aqui, né, quem não estava...
eu entreguei minha vida para Jesus, então meu nome é escrito no livro da vida, mas eu pequei, então é riscado. Só porque lá Deuteronômio, Êxodo capítulo 32, versículo 33 fala que todo aquele que pecar contra mim, riscarei do meu livro. Mas Jesus também vai dizer em Apocalipse 3:5 que de maneira nenhuma riscarei do meu livro aquele que vencer. Então está mostrando que isso não é aquele negócio que escreve, apaga, escreve, risca, não, sabe, céu aí ficar tudo riscado, não é essa bagunça. Na verdade isso acontece uma vez só, porque Deus ele conhece a humanidade, né? Isso, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então o ser humano, quando um exemplo, nós sabemos que quando isso aconteceu com a gente, quando a gente vai lá diante do altar, que a gente ouviu uma palavra de Deus, e aí a gente levanta a mão para entregar a nossa vida para Jesus, a gente não está se convertendo ali, a gente está só fazendo uma confissão pública, né, diante das pessoas, porque a conversão vai vindo gradativa. Porque tem muitas pessoas que vão ali na frente, e aí tem pessoas que até se gloriam, né? Olha, foi 100 almas que eu ganhei, fiz isso, aconteci, preguei, cheio de poder, mas às vezes daquelas 100 pessoas, às vezes só 10 permaneceram, e as outras 90? Então, não houve uma verdadeira conversão, não houve um discipulado, um acompanhamento. Então, esses detalhes é muito importante. Então, para dizer sobre essa questão de ser riscado ou não, isso acontece uma vez só. Então, a pessoa que morre com salvação, o nome dela está escrito no livro da vida, mas a pessoa que morre sem salvação porque não se arrependeu dos seus pecados, então na verdade o nome dela nem sequer entrou, ou ela até um dia teve o nome escrito no livro da vida, mas por ela não ter se arrependido, então o nome dela foi riscado. Então essa é a ideia, e não de que ele escreve, apaga, isso não, nada dessas bagunças, né? Então aqui vai dizer, né? Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui é a paciência e a fé dos santos. Isso daqui é muito forte, porque está falando de uma grande perseguição que vai ser necessário as pessoas ser perseguidas, ser mortas, como fala Apocalipse 20, versículo 4, que João ele viu as almas daqueles que foram degolados pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Meu Deus. Então pessoas vão ser perseguidas, vão ser mortas, vão ser massacradas, como já acontece no dia de hoje. Mas olha só, mas aqui está a paciência dos santos, sabe, de perseverar, de ficar firme, está acontecendo tantas coisas, não, mas essa é a nossa paciência, não negar fé, não apostatar, sabe, buscar cada vez mais ao Senhor, o nosso refúgio. Nós precisamos buscar. Uma vez eu tive a oportunidade de poder estar ministrando sobre Apocalipse capítulo 13, versículo 18, só que foi uma saudação, então não dava para falar sobre tudo. Então eu falei só sobre a primeira parte. Por quê? Porque a primeira parte fala de 3 identificações, e essa imagem, essa marca da besta, não está se referindo ao anticristo, está se referindo ao falso profeta, que vai induzir ao povo, através do anúncio da palavra, porque ele diz aqui que João, no versículo 11, que João, ele viu, né, uma besta subir da terra, e tinha 2 chifres semelhantes ao cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, é um falso profeta que vai estar atuando na ausência do Espírito Santo em relação ao evangelho que vai estar ali sendo anunciado de uma maneira errônea. Então a gente não pode falar que o Espírito Santo ele está atuando quando, vamos dizer, os dias de hoje. A gente não pode falar que o Espírito Santo está atuando quando as pessoas estão trazendo falsos ensinamentos, quando as pessoas estão se gloriando de si mesmo. Então isso está mostrando que as pessoas estão usando o Espírito Santo e não o Espírito Santo está usando as pessoas. Eu acredito que vai ser uma só religião, né? Isso. E hoje em dia a gente já vê, por exemplo, o ecumenismo como uma sutileza já de Satanás unindo as religiões, já é uma sombra daquilo que é futuro, tu não acha? Pode ser? Uma sombra daquilo que há de vir.
todas as religiões unidas, Isso. menos os servos de Deus, os cristãos, né? Eu me esqueci agora a data, mas parece que desde 1953 começou já esse acordo de as religiões se unirem, que é chamado ecumenismo. Então isso já está em evidência, isso já está acontecendo. Já é o caminho sendo preparado. Já é o caminho sendo preparado. Então por isso que esse ecumenismo, essa união das religiões, ela vai ser vista em Apocalipse capítulo 17, da Babilônia, a grande meretriz, que na verdade vai estar levando o povo à perdição, à ruína. Então é nesse aspecto que o falso profeta vai estar atuando, é nesse sistema, é nessa corrupção que o Espírito Santo ele não vai compactuar. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo vai estar na vida das duas testemunhas, porque quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então, muitas pessoas pensam que o Espírito Santo, quando acontece o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo ele sobe. O Espírito Santo, ele continua assim na vida da igreja. Quando nós lemos João capítulo 14, versículo 16, Jesus vai dizer: e vos enviarei outro Consolador para que estejais com vocês para sempre. Então, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai subir com a igreja nesse sentido de estar conduzindo aos céus. Só que nós temos uma maneira de pensar o seguinte: o Espírito Santo ele desceu, o Espírito Santo ele subiu, Deus ele desceu, ou então Deus visita aquele lugar, Deus vai naquele lugar. Então dá a impressão mas tudo isso é figuras de linguagem, sabe por quê? Porque quando a gente fala que o Espírito Santo desceu, então quer dizer que o céu ficou vazio e ele veio aqui na terra. E quando fala que o Espírito Santo subiu, então ele deixou de existir na terra e agora está no céu. Isso é figura de linguagem, porque eles são... Deus é onipresente. Então quando a gente fala, Deus, vai naquele lugar, sabe? Visita aquele lugar. Então, se Deus vai visitar aquele lugar, então ele vai deixar de estar nesse lugar só porque ele vai naquele lugar? Não, Deus ele é onipresente. Então a melhor maneira de também entender isso é observar no Antigo Testamento. Como que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento? Ele atuava de uma maneira que, à medida que as pessoas iam exercendo o ministério, o Espírito Santo estava atuando, mas depois o Espírito Santo se retirava e quando queria usar, ia lá e atuava novamente na vida dos profetas, dos reis, dos sacerdotes. E assim vai acontecer nesse período de grande tribulação. Com a igreja, a presença do Espírito Santo está lá em evidente. Mas no mundo, mesmo depois do arrebatamento, a palavra de Deus continua sendo pregada. Então o Espírito Santo, ele precisa continuar convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai operar através das testemunhas. Agora, para nós sermos salvos, nós não, em nome de Jesus nós não vamos estar aqui, mas para as pessoas que serem salvas, o Espírito Santo vai convencer, vai usar aquelas testemunhas, vai usar os 144 mil para poder convencer aquelas pessoas. Então as pessoas elas vão ser salvas não por si só. Então cai por terra toda a teoria de que a pessoa vai ser salva porque ela fez seu próprio sacrifício. Se for assim, então o sacrifício de Jesus no Calvário foi em vão. E não vai ser assim. A própria palavra de Deus fala que é o sangue do Cordeiro que vai trazer a salvação, como Apocalipse 12 também vai dizer. Então foi o sangue de Cristo que trouxe a salvação. Como nós estamos aqui pertinho, o capítulo 12, versículo 11, vai dizer: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Ou seja, independente de qualquer coisa que acontecer, eu não vou amar a minha vida, ou seja, eu vou renunciar, mas eu vou até o final. Ou seja, aquela pessoa que é fiel até o final. Só que nada melhor do que nós adquirirmos a nossa salvação nesse tempo presente, antes do arrebatamento da igreja. Por isso que a gente precisa se preparar, porque a questão não é falar que nesse período de tribulação vai ser muito pior, porque a presença do anticristo do Espírito Santo não vai estar. Não, pior do que isso
é a situação das pessoas não terem mais, assim, podemos dizer, aquele incentivo de poder ter aquela salvação. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas, elas vão ser convencidas pelo Espírito Santo através daquelas 2 testemunhas, porém, de uma maneira direta, o Espírito Santo não vai estar atuando na vida daquelas pessoas. Agora, é claro que tem umas exceções que vão acontecer, e eu gostaria também de mostrar para vocês sobre isso. Pode falar, Rita. Deixa eu ver se eu entendi. Que eu vou trazer umas passagens bíblicas aqui. Então, no caso, houve arrebatamento. Sim. Aí aquela pessoa que era evangélica, mas que não subiu, porque não estava preparada. Uhum. Vai haver salvação para ela se ela for fiel até o fim. Mas mesmo ela não tendo subido, ela pode vir a fazer com que outras pessoas também venham conhecer a palavra de Deus e se arrepender e aceitar Jesus. Sim, pode continuar pregando. Porque, na verdade, essas 2 testemunhas, elas vão, e os 144 mil, são assim, situações específicas, entendeu? Mas todas as outras pessoas vão também pregar a palavra de Deus, normalmente. Poxa, eu sabia, minha mãe, minha tataravó me falou que Jesus ia voltar. E ali... No caso, esses 144 mil, Sim. são as pessoas que ficaram... Não. Os 144 mil, quando fala em Apocalipse 7 e 14, são 12 mil judeus de cada tribo, que vai se multiplicar por 12, que vai dar 144 mil. Então são 144 mil judeus que vão ser separados, vão ser selados, vão receber o sinal. Para quê? Para poder pregar também a palavra. Então eles vão agir como grandes missionários nesse período. Por isso que vai se cumprir Mateus capítulo 24, versículo 14. Porque Mateus capítulo 24, versículo 14, muitas pessoas pensam que ali já é o fim porque houve arrebatamento. Não, a palavra de Deus continua sendo pregada. Aí diz o seguinte, que o evangelho do reino será pregado a todas as gentes. E aí virá o fim. Então, a missão dessas 2 testemunhas é anunciar o evangelho do reino. E o evangelho do reino está se referindo aos judeus. E a mensagem da cruz está se referindo a Cristo, aos gentios, né? A igreja, melhor dizendo. Ou seja, o evangelho, a palavra de Deus, ela vai ser pregada. Mas aí só para eu poder terminar aqui, que a partir do versículo 11, eu estava dizendo aqui o versículo 18, que eu tive a oportunidade de trazer uma palavra. Então só para a gente poder terminar aqui, vai surgir então o falso profeta. Então o falso profeta, ele vai vir de fato também para poder enganar pregando a palavra nessa igreja corrupta, que é a Babilônia, que nós vamos falar melhor no capítulo 17. Então, assim, ele vai começar a contar, dizendo sobre aquela besta que é o anticristo, que foi curada de uma chaga mortal, e vai induzir as pessoas a adorarem aquela besta, até uma imagem vai ser feita e vai ser lhe dado espírito naquela imagem para que aquela imagem possa falar, e muitas pessoas vão se maravilhar. Só que vai ser aí que, paralelamente, como eu estava dizendo, acerca quando o anticristo surgir, o falso profeta também vai surgir, que a marca da besta, ela já vai estar sendo oferecida às pessoas. Então, para que as pessoas... Aí olha só que o versículo 16 vai dizer... e faz com que todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, a primeira identificação, ou o nome, a segunda identificação, ou o número do seu nome, a terceira identificação. Então, na verdade, o que é essa marca da besta? A marca da besta, assim, essas 3 identificações, de uma maneira geral, é algo que assim não dá para a gente poder assim, apontar e dizer, é isso, é dessa maneira, porque pode ser algo assim totalmente diferente de que a gente pode imaginar, pode ir muito mais além do que um chip que está se falando que se coloca hoje, do que um número 666, embora a palavra de Deus fale. Mas aí eu gostaria de falar esse detalhe.
Só para poder abrir assim mais a nossa mente. O chip, hoje está se falando muito sobre chip, já está no mundo, essas coisas já estão acontecendo. E vocês vão encontrar, né, evangélicos falando que não tem outro jeito, então pode usar o chip, né, vai ter que usar. E vai ter evangélicos que vai dizer que não é para usar. De acordo com o que eu vou comentar aqui com vocês, eu vou falar em tese, mas o meu posicionamento é o segundo que eu disse aqui, né? O meu aconselhamento não é usar. E aí, observe por quê? Aí eu vou analisar assim, alguns pontos. O que acontece? Primeiramente, a gente precisa entender que está havendo um avanço da tecnologia de uma maneira assim assustadora, né? Cada vez mais que passa, a tecnologia está, né, crescendo. E biblicamente dizendo, os profetas, eles falaram que iriam haver a multiplicação do conhecimento, da ciência. Então essas coisas são cumprimentos da palavra de Deus. Então já mostra que já é cumprimento da palavra de Deus. Segundo, esse chip, ele visa, na verdade, unificar todos os documentos, as informações, os dados pessoais da pessoa para poder facilitar. Então, tendo essa visão, de fato, é uma coisa que a tecnologia está inovando. Só que, até pessoalmente dizendo, eu não usaria o chip porque eu não gosto de tomar injeção, eu não queria ter um negócio preso dentro de mim, eu teria que ter dinheiro para poder colocar um negócio desse. Então tem muitas coisas que geram, né? Aí tem cristãos, pastores, que até botam uma ênfase só porque 12 milhões de dólares foram investidos só para poder estudar aonde queria colocar esse chip. Aí detectaram que ou na mão direita, né, e justamente coincidindo com a palavra de Deus. Então pode ser uma coincidência ou pode ser um cenário sendo preparado. Eu acredito que de fato é o cenário que está sendo preparado. Mas isso não quer dizer que esse chip é o chip da besta. Primeiro que a Bíblia nem cita esse nome chip. Segundo, que nós não sabemos de fato como que será essa identificação. Nós só sabemos que é um nome, é um número, e é aqui, cadê? Nome, número e sinal, né? Que é a marca. E aí vai dizer que o número é 666. E aí, hoje em dia, vocês sabem que tem igrejas como Crescendo em Graça, entre outras religiões, né, seitas, que os seus seguidores, eles colocam lá 666, né, tem todas essas coisas. Tem pessoas que colocam determinadas marcas, só que essas marcas, elas já acontecem de outras formas diferentes. Quantos líderes religiosos, né, não induzem as suas ovelhas a poder fazer, usa esse cordão, usa essa pulseira, usa esse anel, faça isso, tome esse resultado. Então isso, de uma certa forma, está levando o povo a uma idolatria, está levando o povo, né, a ser envolvido, né, a amuletos da sorte, a um sistema diabólico. No Antigo Testamento que Jesus isso. É verdade. Do Antigo Testamento. Estão querendo botar o Antigo Testamento porque... no Novo Testamento, porque essas coisas eram feitas no Antigo Testamento. Isso. Então, na verdade, essas situações que estão acontecendo, elas estão fazendo com que as pessoas venham cada vez mais estar sendo levadas por ventos de doutrinas, né, por ensinamentos errados. Aí por isso que depois as pessoas ficam cobrando de Deus, botando Deus contra a parede. Deus tem que fazer acontecer. Por isso que não é possível toda vez que se fala sobre determinada igreja, aquela igreja só tem poder, aquela igreja só tem cura, aquela igreja só tem milagre. Nunca vê, né, a pessoa passando por perseguição, por dificuldade. É só coisa assim, só coisa boa. Então isso é para assustar, porque a gente paga o preço. Jesus pagou um alto preço, né, e mostrou que as coisas não são fáceis. Aí às vezes as pessoas vão lá numa facilidade. Então já tem dia marcado, né? Já tem dia marcado. Eu vou lá na quarta-feira, porque é o dia do milagre. Então Deus vai ter que se virar. Quarta-feira é o dia do milagre. Então vai ter que acontecer. É o milagre. É o que eu falo sempre aqui. Libertação
É todo culto. Todo dia, Campanha de vitória é todo culto. Isso daí. Agora voltando ao assunto. Sim. Da marca. Eu lembro quando eu era pequenininha lá em Barbacena. Tava vindo esse negócio de código de barra nos alimentos. Todo mundo falava que era a marca da besta. Aí agora tá aí, todo mundo usufrui, todo mundo usa. Quando eu tava fazendo um trabalho na escola, junto com síndrome de Down. Sim. E assim, é um segredo, né? Que tanto síndrome de Down, as pessoas com esse propósito, então Deus fala assim, há um propósito dessas pessoas serem assim. E hoje está tendo um desenvolvimento muito grande de síndrome de Down, tão grande, que são pessoas assim. Então, ou seja, eu acho que é um método de assim, tirar a pessoa do foco. Isso, do foco, para ficar... Não, fica com medo aqui enquanto tá havendo uma outra situação do outro lado que tu tá caindo e você não tá Isso é verdade. Vocês podem observar que isso acontece não só com isso, mas acontece com tudo. O ser humano, ele quer tentar adivinhar as coisas, prever a data que Jesus vai voltar, apontar quem é o anticristo. Sabe, as pessoas ficam com essa ansiosidade. O que a gente tem que fazer é se preparar. Entendeu? Eu não tenho dúvida que todas essas coisas é o cenário que está sendo preparado. Porque também quando a igreja for arrebatada, não vai iniciar, já está acontecendo. Só que a gente não pode apontar isso ou aquilo. Que a gente tem que fazer é se preparar, é santificar a nossa vida, é buscar a Deus. E aí eu quero até falar um detalhe interessante aqui no versículo 18, quando eu tive a oportunidade de poder trazer essa saudação. Então eu falei só sobre a primeira identificação, que é o sinal, né, a marca. Então o que tipologicamente representa esse sinal nos dias de hoje? E que vai estar mais em evidência naqueles dias, né, lá para frente. É o sinal ou a marca. Hoje nós podemos falar esse sinal, essa marca, como em relação, negativamente dizendo, como um pecado. Quantas pessoas têm levado essa marca, esse sinal do pecado, e isso está afastando cada vez mais o ser humano de Deus, por causa dos seus pecados. Então não há nada melhor do que nós termos o sinal, a marca de Deus. Aí vamos ver aqui na palavra de Deus. Quem é a marca de Deus na vida do cristão? O Espírito Santo. Efésios capítulo 1. Vamos lá para Efésios capítulo 1. Então é essa marca que o cristão ele precisa ter. O selo do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: em quem também vós estáis depois que ouviste as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Agora vamos pular para o capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selados para o dia da redenção. Então, até na questão do batismo com o Espírito Santo, existem vários tipos de batismo. E um dos batismos é que todas as pessoas que entregam a vida para Cristo já recebem o batismo do Espírito Santo. Então não é só porque você não fala em línguas, não é só porque você não profetiza, não tem discernimento de Espírito, né, que você não é batizado com o Espírito Santo. Você é batizado com o Espírito Santo, sim, porque você tem Jesus na sua vida. Você já teve a conversão, você já entregou a sua vida para Jesus. Então você já foi selado, você já foi marcado. No mundo físico, nós somos identificados, a nossa identidade, até outros ensinamentos mais aqui para frente, né, dessas 3 identificações, nós somos identificados pelo nome, né, fulano de tal, fulano de tal. Mas no mundo espiritual nós somos identificados por essa identificação que é o Espírito Santo na nossa vida. Então quando o diabo ele olha para a nossa vida, ele vê o selo de Deus, a marca de Deus na nossa vida. Qual é a marca de Deus na nossa vida? O Espírito Santo, sabe? Então isso é muito importante. E aí por isso que eu falei o poder do sinal. Porque não há nada melhor do que nós termos a proteção de Deus. Porque aqui na apostila, quando está falando Apocalipse, capítulo 14, do 1 ao 5, aí vai ver que João faz o contraste entre aqueles que recebem o sinal da besta
com os 144 servos de Deus, que são assinalados na testa. Aqueles que têm o sinal da besta sofrerão os terríveis julgamentos divinos, enquanto os assinalados por Deus serão protegidos de qualquer mal. O sinal na testa dos 144 mil será feita pelo selo do Deus vivo, o Espírito Santo, que contém o nome de Deus e indica a sua presença real e com eles. Aliás, o selo de Deus promove identificação, ou seja, você vai ser identificado, né, no reino de Deus, propriedade, você é propriedade de Deus, proteção, segurança, nenhum mal vai lhe fazer dano algum, porque Deus ele te protege, ele te guarda. Aqueles que habitam no esconderijo do Onipotente, a sombra descansará. Olha aí, doutíssimo, né? doutíssimo, a sombra do Onipotente. Glória a Deus. Isso é incrível, né? Isso né? E o mais importante, a presença divina em todo o tempo. Então, isso que é importante. Aleluia, nós temos Deus. a presença de Deus nas nossas vidas. Pois não. Aquela multiplicação que você fez é 12 mil de cada tribo, que você disse que você é 40. Você vai ver em Apocalipse capítulo 7 que 12 de cada tribo. São quantas tribos? 12. Então, como são 12 de cada tribo, então 12 vezes 12 vai dar 144. Só que como são 12 mil, aí 144 mil. Entendeu? Foi muito boa a aula que ele falou do tempo lá de Daniel, né? Para entendermos a semana, para entendermos que serão 7 anos, 3,5 de tribulação e 3,5 de grande tribulação. Essa aula foi muito interessante. Está no YouTube, hein, gente? Isso, pode falar. Quando o Apocalipse se refere ao 666, isso. Eu não consigo entender. Isso é algarismos mesmo? Como você disse, é alegórico? Então, como tem essas 3 identificações, então assim, o 666, obviamente, de acordo com como está escrito, vai estar em evidente. Mas assim como os assinalados de Deus, como vocês vão ver a referência aí na apostila, aí vai facilitar, fala que é o próprio nome de Deus, então também essa identificação é o nome da besta, ou seja, de alguma forma a pessoa ser identificada não por Deus, mas pela besta. E aí nós vamos observar que o número do homem, ele é 6. Porque foi o dia que ele foi criado? Oi? Não, foi por quê? Possa ser que seja essa razão, né? Que o homem foi criado no 6º dia, como também não, porque antes da fundação do mundo, Efésios 1:4 fala que o homem já havia sido escolhido por Deus. Então o homem já estava no plano de Deus, só que Deus criou todas as coisas, deixou para o 6º dia formar o homem. Né? Então foi o projeto. E aí nós sabemos que a perfeição, o número de Deus é 7. Então, por mais que falte uma unidade para chegar a 7, mas o homem nunca vai chegar à perfeição, porque o homem não é perfeito. Então é só para poder mostrar a imperfeição do homem e a perfeição de Deus. Só que o próprio versículo 18 vai dizer que quem tem sabedoria, que calcule que o número da besta é 666. Ou seja, é uma tríade mostrando uma imperfeição de que 3 vezes ele vai se revelar para poder igualar a Deus. Para tentar se igualar a Deus. Então, já que uma vez eu não sou suficiente, então vamos se repetir 3 vezes, né, imitando a Trindade, para poder tentar se igualar à perfeição. Mas ainda que venha querer 666 tentar passar 7, não tem importância. A perfeição de Deus também se multiplica. Glória a Deus. Aí vai ficar, Eita, aí nunca glória. vai chegar, entendeu? Então não adianta. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso. O diabo quer fazer a mesma coisa. Por isso que existe um paralelo entre, né, a Trindade Santíssima. Falou na semana passada, né? Isso, e a Trindade, né, satânica. Então essas coisas acontecem. Então,
conclusão aqui que são 3 seres imperfeitos querendo chegar à perfeição de Deus, né? Isso. Aí agora eu vou terminar com vocês falando um pouco da questão do Espírito Santo e eu vou terminar. Tá bom, meus irmãos? São 9 horas agora e a gente termina. E aqui tá todas as referências para você poder estar estudando. E mesmo se a gente lê em classe, é bom vocês conferirem. Porque às vezes acontece comigo. Às vezes eu tô assim, assistindo algum vídeo ou tô lendo alguma coisa que tem alguma referência bíblica. E o interessante é que, às vezes, assim, por questão de erro de digitação, como já aconteceu em apostila que eu digitei errado, mas eu falava, olha, não é isso, é isso, isso e isso. Então, às vezes, acontecendo erro de digitação. E um desses dias que eu estava estudando, eu vi um versículo que eu falei assim, poxa, está dando referência, dando base para isso que está sendo falado. Só que o Espírito Santo estava me incomodando, aí eu fui lá conferir. Quando eu conferi, não estava batendo com o que estava falando. Por quê? Porque não foi o erro grotesco, não. Foi só um erro de digitação. Aquele livro, A Visão do Futuro, que a pastora tem, que eu estou também me baseando por ele, eu vejo lá que tem algumas acréscimos, né, com a caneta que você colocou, justamente para corrigir alguns erros de digitação, porque isso acaba acontecendo, né? Mateus 4, versículo tal, aí fala sobre alguma coisa que está relacionada ao que Jesus falou no sermão profético, mas calma aí, capítulo 4, aí ela acrescentou lá o 2, que é capítulo 24, e não capítulo 4. Então, assim, essas atenções é muito importante. Então, vamos observar rapidamente aqui para nós terminarmos algumas passagens bíblicas. Eu vou citar aqui só 3 só, e aí nós vamos refletir. Primeiro, vamos para Mateus, já que nós estamos aqui, né? Mateus capítulo 3. E vai servir também como ensinamento para nós refletirmos sobre um versículo que tem muitas pessoas que falam de uma maneira e a gente vai entender que, na verdade, está se falando de outra maneira. Mateus capítulo 3, versículo 11. Como eu não imaginava de falar hoje sobre esse assunto, eu estava com outras referências também marcadas, mas aí não tem importância que aí depois eu falo para vocês semana que vem. Aí Mateus capítulo 3, versículo 11 diz assim, João Batista dizendo: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, se referindo a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é mais poderoso do que eu, não sou digno de lavar as suas sandálias. A esse ponto que eu queria mostrar a vocês. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então está mostrando coisas distintas. Batizar com o Espírito Santo tem lá seus ensinamentos, e com fogo. Eu confesso que eu também pensava, batizar com fogo é o avivamento, é o pula-pula, é o mover, né? É até a evidência do Espírito Santo, mas não é o fogo do inferno. Está relacionado ao fogo do juízo, né? Aí agora nós vamos observar lá em João 3, que versículo? 11. Meu Deus. Eu baixei o videozinho da explicação desse versículo, depois eu vou passar para vocês. Então, Mateus, capítulo 3, 11. Agora vamos para João. Não, perdão, João não. A mente já está falhando. Mas vamos lá. Atos, capítulo 1, do 1 ao 5. Aí vamos lá então, Atos, capítulo 1, do 1 ao 5. É assim que o Espírito Santo vai nos dando entendimento. Ele nos leva numa passagem, leva em outra, e a gente vai só conectando. Isso nos mostra que a gente não está isolando o versículo, isolando o texto, mas a gente está analisando o contexto. E fazendo também alguns paralelos, né? Aí olha só o que vai dizer. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera.
aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele. Aí disse ele, se referindo lá em João 14, a partir do versículo 16, de que de mim ouvistes. Aí versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então não muito depois desses dias, se passaram 10 dias, se cumpriu Atos capítulo 2, versículo 1, né, a descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2, não só se cumpriu uma promessa feita pelo Senhor Jesus, registrada em João capítulo 14, mas se cumpriu também uma profecia 500 anos aproximadamente, 500 anos atrás, em Joel no capítulo 2. Aí nós vamos para Joel. Mas só para poder mostrar que aqui Jesus está falando para os seus discípulos, e ele não se referiu, João não se referiu que ele iria batizar com fogo, só falou o Espírito Santo. Por quê? Porque agora o juízo não estava ali relacionado àqueles discípulos, porque eles estavam perseverando. Por isso que depois vocês vão ver lá na frente que eles perseveraram até o final. Mas aí quando fala lá é porque está dando uma abertura, está dando um ensinamento de uma forma geral, que a missão do Espírito de Jesus, que ainda iria vir, o Messias que ainda iria vir, era de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui não havia necessidade de falar em batizar com fogo, porque isso é algo que está relacionado para o juízo. Aí agora nós vamos lá para Joel capítulo 2. Ah, mas Joel capítulo 2 está em relação a esses assuntos? Sim, porque o próprio apóstolo Pedro, ele menciona Joel capítulo 2 como um cumprimento. Então, essa questão é muito importante. Joel capítulo 2. Aí nós encerramos aqui com esses versículos, que diz assim: e há de ser que depois, versículo 28, Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito, e há de ser. Esse há de ser está falando de uma profecia, está profetizando algo que vai acontecer. Aí vocês vão observar no Antigo Testamento que existiam muitas